Vamos estudar o nosso primeiro diagrama UML, que é o diagrama de caso de uso, conhecido em inglês por Use Case Diagram. O diagrama de caso de uso mostra um conjunto de casos de uso e atores e seus relacionamentos. O ator ele é representado pela figura de um boneco. O caso de uso é representado pela figura de uma elipse. E dentro dessa elipse contém o nome da ação que o ator desempenha em um determinado cenário. Então imagine aqui um cenário de venda. O ator vendedor irá desempenhar a ação efetuar venda. O ator não precisa ser necessariamente uma pessoa. O ator pode ser um sistema, como por exemplo um gateway de pagamento, ou um serviço, ou um hardware. Este diagrama ilustra os aspectos dinâmicos do sistema, já discutido em vídeos anteriores. Então, lembrando que os diagramas UML são divididos em duas partes. Uns que representam os aspectos dinâmicos e outros que representam os aspectos estáticos. O diagrama de casos de uso tem uma participação fundamental na engenharia de requisitos. A engenharia de requisitos tem como meta identificar, analisar, especificar e validar requisitos ligados à funcionalidade e condições que o software deve atender. Como este não é um curso exclusivo de engenharia de software, então não cabe entrar em muitos detalhes relacionados à engenharia de requisitos. Basicamente, o que você precisa saber é que você pode utilizar o diagrama de casos de uso para coletar dados indispensáveis ligados às funcionalidades dos softwares que descrevem as funções que o software deve desempenhar. Falando de uma maneira mais grosseira, é identificar todos os casos que o seu cliente espera que o sistema faça. Aqui está um exemplo de um diagrama de caso de uso que ilustra o cenário de um almoxarifado. Aqui temos um ator, funcionário do almoxarifado, que desempenha tais funções identificadas pelos casos de uso. Não se preocupe agora com essas notações, essas setas entre os casos de uso, que no vídeo seguinte eu irei explicar o que significa. Então, no cenário do almoxarifado, o ator ele pode solicitar material, checar estoque, emitir pedido de compra, comprar material. Esses casos de uso são levantados na fase de análise de requisitos junto com o seu cliente. Aqui temos um outro diagrama de caso de uso dentro de um cenário de restaurante. Este caso de uso ilustra o sistema de pedidos de um restaurante. Note que aqui temos mais atores que o exemplo anterior. Então temos o garçom, o cliente, o caixa, o chefe. E os casos de uso que os atores podem desempenhar no sistema do restaurante. Então, o caso de uso, representado pela elipse, com uma ação, descreve um conjunto de sequências de ações que um sistema executa para produzir um resultado observável. Então, aqui está a ilustração, a elipse e o nome da ação, que o ator é capaz de desempenhar. O ator ele especifica um papel executado por um usuário ou outro sistema, reforçando que o ator ele pode ser tanto um usuário
quanto um sistema, ou um serviço, ou um hardware. É importante falarmos que podemos definir relações de generalização e especialização entre atores, ou seja, eu posso aplicar herança entre atores. Então, por exemplo, eu tenho aqui um ator chamado funcionário, um ator principal, e eu posso especializar esse funcionário em outros tipos de atores, por exemplo, gerente, secretária e assim por diante. Então, para se projetar um sistema, é necessário fazer o levantamento dos requisitos junto com o seu cliente. Afinal, é ele que irá utilizar o sistema. Então, tais requisitos são mapeados pelo caso de uso. E além dos requisitos, devemos identificar os atores e os respectivos papéis que eles irão desempenhar dentro dos cenários. No final dessa sessão, iremos criar um diagrama de caso de uso do zero para que você possa entender melhor o diagrama de caso de uso e praticar utilizando a ferramenta Case Argo ML.